Muito boa noite! Direto do Café dos Deuses, mais um programa cotidiano na noite de hoje. Tenho a honra de receber o pianista internacional Mário Moita para fazer um fado da melhor qualidade. Porque o programa cotidiano está no ar. Direto do Café dos Deuses, toda quinta-feira, 21h30, um programa inédito para vocês. Hoje, especialíssimo, Mário Moita, pianista internacional. Mário, muitíssimo obrigado pela presença. Admiro muito seu trabalho, sua música, as suas raízes. Vocês vão notar rapidamente que o Mário é português. Muito obrigado pela presença. Eu é que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. E, em primeiro lugar, boa noite aí para casa, quem nos assiste aqui do teu programa. Isso aí. Pessoal, uma boa noite muito especial. Vamos falar um pouco do fado navegante, o fado pelo mundo. E vou começar falando com vocês aí de casa uma coisa que muitos têm na cabeça. E o fado é uma música muito triste. E eu sei a opinião do Mário, queria ouvir dele. Ô Mário, o fado é uma música muito triste, rapaz? O fado começou em Lisboa, cerca de 1830, cantada por pessoas tristes, enfim, por pessoas muito pobres. Curiosamente, na mesma altura em que o tango aparecia em Buenos Aires, falando das mesmas coisas, não é? Hoje em dia, quem visita Lisboa vai continuar, na minha opinião, com essa ideia errada, porque Lisboa parou, digamos que no tempo, e quer mostrar ao mundo o fado triste, nas casas de fado. Mas Portugal tem muito mais do que isso. Tem o fado Seresta da Faculdade de Coimbra, que é um fado só cantado por homens, que é um fado serenata, e tem muitos fados alegres dedicados ao vinho e às corridas de touros. Por isso nós temos... eu criei um espetáculo que se chama 4 Fados, 4 Estações, onde eu faço a analogia das estações do ano com os diferentes tipos de fado. É onde eu dou relevo ao fado Seresta, que eu associo à primavera, e depois os fados alegres ao verão. Muito legal. 4 estações. E nós vamos falando, você fica à vontade, o que vier na cabeça aí para tocar pra gente, para ilustrar isso tudo. Eu sei que você tem um trabalho fantástico falando sobre o fado navegante, que você percorre alguns países mostrando esse trabalho. O fado navegante surgiu há muitos anos atrás, e eu comecei a compor um CD inédito, inéditos, né? Onde eu comecei a compor músicas que tinham a ver com a nossa passagem por Espanha, Marrocos, Cabo Verde, São Tomé e Brasil. E aí, durante 3 anos, gravei em 5 estúdios do mundo com 26 músicos de 8 a 9 países. Então, foi essa mistura toda que a gente completou e juntou em Lisboa e deu esse CD que está lançado em 65 países através de Londres, não é? É uma fusão, sempre com a guitarra portuguesa, que é o instrumento mais conhecido que acompanha o fado, e com a minha voz e os meus inéditos. Que é muito bonito. Sim. Vamos navegar um pouquinho com esse fado, pessoal lá de casa? O que você toca pra gente? Posso-vos tocar aqui um inédito, por exemplo, meu. Essa música é sua. E começamos com Os Amores de Lisboa, que é uma analogia entre as estações, não. Entre o amor e Lisboa e os grandes poetas de Portugal. Perfeito. Lisboa tem à mesa de um café a ser lido por Garré, um poeta que é pessoa. Ali ao lado Tejo fascinante, ouve a cidade num fado aos amores de Lisboa. É na Rua das Flores que Lisboa colhe amores, que são as dores da peça, tão achado, tão chiado, está no largo sentado, à espera que chegue essa. Sobe o mar da calçada, pelo braço do Almada, vai à Rua do Loreto, é gentil no Camões, que acende os corações.
nas rimas de um soneto. Lisboa, cabeça de um café, a ser lido por Garré, um poeta que é pessoa. Ali ao lado do Tejo fascinado, houve a cidade um fado, aos amores de Lisboa. Uma pequena queixa do fado Amores de Lisboa. Que música bacana, que música gostosa, uma música de raiz dos nossos colonizadores portugueses. Falando um pouco do trabalho do Mário, mais de 30 países já ouviram o som de Mário Moita. No Brasil, mais de 15 estados já contemplados e, segundo o que o Mário me disse agora, fechará os 27 em alguns anos. Mário, muito bem. Falando do canto alentejano, tem a parte que eu queria abordar com você, da parte árabe, que ficou alojada no sul de Portugal. Explica um pouquinho pro pessoal de casa, até aquela parte da Unesco que você me contou. Vamos englobar essa parte, falando do árabe que se ficou alojado mesmo no território português, passando pelo canto alentejano, por favor. Aquilo que eu quero que os nossos telespectadores entendam é que normalmente quando eu faço o meu show não é só música, eu tenho imagens e vídeos de Portugal onde eu vou explicando um pouco a nossa história associada à música. O canto alentejano é um canto do sul de Portugal, começando com uma descrição que vocês vão entender, porque o rio que chega a Lisboa é o Tejo. Então a minha região é Alentejo, portanto o sul de Portugal, e depois mesmo no sul temos outra região que é o Algarve. Os árabes viveram na Península Ibérica, em Portugal e Espanha, no século VIII, no ano à volta de 700 depois de Cristo até 1112, em Portugal. Tiveram mais de 400 anos em Portugal e deixaram muitas heranças, mas só no sul, cá está, só no sul de Portugal tiveram essa herança. É por isso é que o Portugal é considerado o país do mundo com mais diversidade em relação à área que tem. Ou seja, de norte a sul nós temos diferenças muito grandes. É um país de tamanho de Santa Catarina, mas com diferenças muito grandes do norte para o sul devido às grandes influências e diferentes que nós tivemos de povoamentos diferentes. Né? Não foi só o Brasil que é colonizado, claro. Mas nós tivemos muitas invasões, porque a história foi feita de invasões e de conquistas. Né? Isso faz parte da história, né, mano? A própria história de Portugal conta isso. Então, o canto alentejano vem dessa origem árabe e foi consagrado agora no final do ano de 2014 pela Unesco como Património Imaterial da Humanidade, como o fado já tinha sido. Ou seja, em Portugal tem o canto alentejano e o fado, que são os dois grandes, digamos que... patrimônios culturais mesmo culturais, de Portugal, musicais, né? E musicais, né? Sim. Muito bem, pessoal, o papo tá excelente. O Mário vai fazer um som suave pra gente ir pro primeiro intervalo. E volto no segundo bloco com mais um fado musicado, fado cantado, fado ao piano com o Mário Moita. Não saia daí que o programa Cotidiano volta já. Rama, ó que linda rama, ó rama da oliveira, meu par é o mais lindo que anda aqui na roda. Prendeu-se lá a roça
Os lírios são lírios e os tristes martírios e as saudades da... Ao som de Mário Moita, voltamos direto do Café dos Deuses para o segundo bloco. Mário, brevemente podemos explicar para as pessoas a diferença do fado e do canto alentejano. Bom, ele é notório, ele é... Aquilo que nós ouvimos agora é um canto alentejano, que é um canto árabe. Né? Ah, ele tem uma tendência árabe, ele tem uma... Ai, 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 ai. Isso é uma coisa fantástica. E todo o Mediterrâneo tem essa influência, a música grega, o sul de Itália, não é? O flamenco, que ficou ainda mais carregado, e depois o fado e o canto alentejano tem toda esta expressão árabe. Não é? O fado é diferente, o fado é digamos com um árabe mais disfarçado. Não é? Se você for a Lisboa e disser, mas o fado tem origem árabe, todo mundo diz, não, nada a ver. Bom, e aí você vai a Alfama e Mouraria, que são os dois locais onde há mais fado. Quer dizer, não tem como negar. Mouraria? Mouraria. De Mouro? De Mouro. Ah. Sim, de Mouro. Olha isso. Não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Lisboetas dizem nada a ver. Não tem nada a ver. É somente uma influência. Muito bem. Nos dias de hoje, Mário Moita, internacional, carreira internacional, turnê em Japão, etc., que nós vamos falar sobre isso. Mas nem sempre foi assim, né, Mário? No começo... você me falava em off que é uma batalha, né? Você iniciar a sua carreira. Fala um pouquinho pro pessoal, até como uma lição de vida, como aprendizado. Você realmente começou por si só. Sabes que Lisboa acaba por ser um vilarejo pequeno, na minha opinião, onde todo mundo já conhece todo mundo e onde quem não conhece não entra. Eu cansei-me um pouco de ouvir muitos nãos em Lisboa. Eu disse, quer saber, eu vou para o mundo. E foi o que aconteceu. Aí comecei a fazer as principais feiras de música do mundo e falava com um cara da China, um cara do Japão, um cara da Estónia. E aí comecei a fazer festivais da Roménia, comecei a fazer festivais no mundo inteiro, não é? Até chegar ao Brasil. Em 2007 representei Portugal num festival no Teatro Cláudio Santoro, em Brasília. E aí comecei a fazer os teatros de Santa Isabel em Recife, enfim, um pouco por todo o lado, até chegar ao Teatro Sesc em Floripa e comecei a fazer a base quando estou no Brasil, precisamente aqui na Ilha da Magia, e aí viajo e venho até Floripa de novo. Por que você jogou a âncora aqui na Ilha da Magia, Mário Moita? Sim, é segredo. É um segredo? Pessoal lá de casa, pesquisem. Mário Moita jogou a sua âncora aqui em Floripa. Começou muito romântica alguma coisa, a magia, fiquei preso na magia. Tem a ver com a magia e o romance, né? Exatamente. Mário, falar um pouquinho sobre aquela sua experiência num castelo milenar que você tocou durante muitos anos. O castelo da Rainha Santa Isabel. Que é muito bacana isso. Tem um hotel de 5 estrelas dentro. Isso é aonde, perdão? Em Estremoz, no Alentejo. Bem na fronteira já com a Espanha. Eu toquei 13 anos lá. Era pianista lá desse castelo, né, onde eu conheci. Aquilo foi engraçado. E você que dá palestras, acabava por ser um teste, um estudo, né, um estudo de mercado mundial que eu fiz. Né? Uma pesquisa porque ali. Eu toquei quase para todas as nacionalidades, né? E era legal, mas aí eu recusei-me a tocar o piano bar normal, que você ouve no Costão, ou ouve em Tóquio, ou em São Paulo, ou Nova Iorque. Eu, claro que toquei os standards de um pianista, mas no final eu ia sempre buscar o meu baú, as partituras de fados para piano, né? E o sucesso era tão grande que eu comecei a tocar mais fados do que já o repertório internacional, que era legal, né? Porque, por exemplo, quem vem visitar o Brasil gosta de ouvir música brasileira. Claro. Não gosta de ouvir o que todo mundo toca no mundo, né? E aí eu comecei a tocar coisas de Portugal. E esse espaço tem um apelo histórico muito grande, né, Mário? Sim. Você estava me falando da parte da realeza. Não, sabes que, Marcelo, eu fui um aluno sempre mediano à história, mas a história veio ter comigo. Foi uma coisa incrível que eu não consegui escapar. Porquê? Porque os primeiros anos da faculdade, para desgosto dos meus pais, eu pedi, porque eu sou engenheiro agrónomo, Você é engenheiro agrônomo, eu né? coloquei a universidade mais longe da minha casa, que era os Açores. Aí, nossa, um desgosto e tal. Foi dos melhores anos da minha vida.
Porque eu, passado 15 dias, eu já tinha uma banda só de músicos açorianos e toquei o folclore dos Açores todo. Tocava muito, estudava... Estudava mais ou menos também. Mas aí, ao fim de um ano ou dois, eu vim recambiar, digamos, para Évora, né? Onde depois eu montei também uma tuna, que infelizmente o Brasil é o único país da América do Sul que não sabe o que é uma tuna, que são grupos musicais das faculdades. Matuna. Tuna. Ah, uma tuna, você falou. Tuna. Ou tunas, se forem Ou vários. tunas, né? Claro. Espanha e Portugal têm essa tradição, né? Temos muitas tunas também em Espanha, são tudo músicos, boémios, que gostam de fazer serenatas até de manhã, coisas maravilhosas. Então eu fundei uma tuna em Évora e percorri vários festivais, que a gente depois tem festivais desses grupos por todo Portugal. Também foi uma experiência fantástica. Durante 7 anos fiz essas turnês, né, maravilhosas. Vamos lembrar um fado bonito que foi tocado lá no Castelo, lá? Lá no Castelo, só para te dizer. Por favor. A Faculdade de Évora foi fundada em 1559 e era uma faculdade jesuíta. Então, quem não está a ver e quem visitar Portugal, aconselho-vos a visitar a Faculdade de Évora, porque aí foi o berço da língua portuguesa pelo mundo. Porque era uma faculdade jesuíta e depois os jesuítas andavam nas caravelas a espalhar o cristianismo e a nossa língua portuguesa. Foi ali, na Faculdade de Évora, que tudo começou. É um berço, né? É um berço de onde tudo começou, da nossa língua, que hoje nós falamos, não é? Claro. Depois, como se não bastasse, eu entrei naquele castelo a tocar, claro. O castelo da Rainha Santa Isabel, na cidade de Estremoz, onde, Marcelo, nem imaginas, o rei Dom Manuel I tinha dado a Vasco da Gama a carta régia para ele ir à Índia e os presentes para o rei de Calcute. Eu toquei naquele salão 13 anos. Entendeu? Então, aquela história toda... Lugar de despacho do rei. Veio ter comigo, entendeu? Que bacana. E aí eu conheci um dos maiores historiadores, que é o meu braço direito do Japão, que é o professor Ito Genjiro. Toquei várias vezes para vários canais de televisão, a TV Asahi, BS Asahi, e comecei a ligar-me também muito ao Japão e a fazer grandes turnês pelas terras nipónicas, né? Muito legal. A história procurou Mário Moita e Mário Moita, com sua música, leva a história também para quem nos ouve. Um pouquinho mais de música com Mário Moita e vamos encerrando esse nosso segundo bloco. Por favor, curtam, que é um presente para nós. Coimbra do Chopal, ainda és capital, do amor em Portugal ainda. De volta no terceiro bloco, nesta noite de fado. Uma noite portuguesa, com certeza. Mário, brigadão. Muito legal, muito legal mesmo. Estou adorando estar aqui com o teu programa. Tá uma delícia, cara. Tá uma curtição. Brincando um pouco aqui com mas tá muito elegante, muito bonito. E é muito bonito o seu trabalho, como eu falei. Sabes que o fado começou com o violão, né, e com a guitarra portuguesa, que é um violão de 12 cordas. E em 1870... foi levado para os salões onde as senhoras tocavam piano e aí elas tiveram o problema de não conseguir tocar essa moda nova de Lisboa e surgiram as primeiras partituras de fados para piano nessa altura. Muitos portugueses continuam a não saber esse período do fado
E foi uma tradição que nós tivemos durante muitas décadas e perdemos. Eu hoje sou o único a fazê-lo pelo piano, pelo mundo, não é? Essa unicidade, essa identidade que você tem com o fado e com a raiz Com o fado, é muito legal, muito bacana. Eu tô sabendo que tu tá aprontando pelo Japão, vamos falar um pouquinho dessa... Você vai fazer turnê em março e depois vai falar sua agenda no Brasil. Sim. Essa turnê em março pro Japão, e também alguém me contou que você faz fado em japonês. Fica à vontade se você lembrar alguma coisinha. Não, o fado em japonês é o seguinte, para quem não entende a nossa língua, o que é muito romântico acaba por ser muito triste. Né? Porque tem aquela nostalgia do romantismo. Então, com meus produtores no Japão, a gente traduziu alguns fados românticos, nomeadamente o Coimbra, aquele que eu cantei no outro bloco, para japonês, para entender que o fado podia ser uma love song, portanto uma canção de amor. De também, amor. Né? E não só aquela choradeira triste da lamentação. E foi esse intuito que eu faço 2 ou 3 fados em japonês, para que eles entendam também o meaning, portanto, o significado romântico. E a responsabilidade, porque lá no Japão, fado em japonês, tu tem que falar o japonês. Se tá na Europa, ninguém vai entender mesmo, pode dar arigato, eu falo né? um pouco do japonês. Você já fala um pouquinho? Falo porque eles falam muito pouco inglês e eu tenho ido muitos anos ao Japão. Eu em 2005 cantei 15 dias nos templos budistas de Kyoto e eles não falam inglês. Aí eu tive que aprender muita coisa em japonês. Lembra alguma coisinha? Vai bem curtinho. Olha, a Rua do Capelão. Aquela... Kapura Hondori Ravena no Kaoru Bichi Itoshi Haru Hitoga. Nem fora, né? E por aí vai, E por aí vai. Maior. Pessoal, em japonês, fado em japonês, no programa cotidiano. Fala um pouquinho da sua agenda também, você vai estar onde por agora? Olha, você está tocando no Brasil? De regressar a Portugal e terminar esta turnê longa que fiz agora, vou estar dia 6 de fevereiro no Centro Cultural de São Joaquim, aqui no interior da Serra Catarinense, não é? Perfeito. Depois vou regressar a Portugal, temos vários shows lá. Vou fazer o Japão em março, volto uma semana à Ilha da Madeira, para o continente também de Portugal, e a partir de maio até final de julho voltarei ao Brasil 3 meses e meio a fechar muitos shows de norte a sul do Brasil. Eu sei que o site do Mário é bem completo. A gente vai estar passando aqui todas as informações. É o meu nome, que é Mário Moita, com Isso. T, e não é gozação, é o meu nome mesmo, tá? mariomoita.com. Mário Porque Moita. O Brasil faz gozação com tudo. Moita, né? Você vê, Mas era o nome do meu avô, fazer o quê? Eu não é piada, né? Não é piada. Os portugueses fazem piada dos brasileiros. Não, e os muito, brasileiros... não. Mas os brasileiros fazem de E português. é curioso que eu estou sempre, Não é sempre ferrado, como vocês falam, porque os portugueses fazem piada da minha região, dos alentejanos, como sendo uma região muito calor, muito lenta, é alentejano Entendi. e tal. Aí, lá estou sempre ferrado. Chego no Brasil, sou Você ferrado. é português. Ou seja, o alentejano tá... além tá de sempre português, na moda, tá sempre na moda, tá em evidência, né? Aí a minha região chama-se Reguengos de Monsaraz. Monsaraz é um castelo do século XII e Reguengos quer dizer Terras do Rei. É a capital europeia do vinho de 2015. Portanto, nós temos 4.000 hectares de vinhedos e somos o maior produtor de vinho de Portugal. Muito bonito. Vou pegar um link desse vinho, já vou lhe presentear, antes de mais nada. Santa Adega, vinhos finos. Lhe presenteia com um vinho fino. Muito obrigado. Sei que você é um profundo apreciador do vinho. Santa Adega é da onde? Aqui de Florianópolis mesmo, uma importadora. E sei que você é um profundo apreciador. Eu gosto. Eu nem preciso lhe falar com moderação, porque você o faz com moderação. Eu gosto muito de vinho e é curioso. O meu avô Moita, por exemplo, adorava vinho. E ela adorava vinho demais. Então o meu pai nunca gosta que eu tome vinho, porque lembra-se sempre do pai dele que bebia demais. E é muito engraçado. Mas eu fui criado sempre com muito bom vinho, né, lá do Alentejo. E hoje dou por mim, enfim, com vários hectares de vinhedos, que continuo a ter a sua 5ª geração da minha família a continuar essa tradição lá na minha cidade. Que bacana. E gosto muito de vinho. Nós temos um programa sobre vinho. Se vocês quiserem, chama Eno Comportamento, está no meu canal do YouTube, Marcelo Pinheiro. Foi com o Eduardo, proprietário da Santa Adega. Quero lhe dar mais um presente, A Força do Entusiasmo. O livro de professor Gretz, nosso mentor, nosso mestre, um amigo do programa,
a força do entusiasmo presente, uma leitura de qualidade. Muito obrigado. E quero lhe pedir assim, encarecidamente, para a gente encerrar nosso programa de hoje, uma música em homenagem ao meu pai, Sérgio Pinheiro. Vamos fazer uma homenagem. A música chama Foi Deus, né, Mário? Eu gostaria que você cantasse pra gente Foi Deus, em homenagem ao meu pai. Está com certeza está muito feliz com o nosso sucesso, viu, Mário? Ele está muito feliz com o nosso sucesso. É uma música muito especial também para mim, porque a maior parte dos fados que a Amália Rodrigues cantava, a Amália Rodrigues, para quem não conheceu, era a nossa maior cantora de fado, não é? E ela tinha um grande compositor na minha terra, que era Alberto Janes. Fez o Foi Deus, o Senhor Vinho, a Casa da Mariquinhas. Grandes êxitos dessa cantora foram feitos ao piano na minha cidade. Que legal. E quando eu tinha os meus 10 anos, os meus pais compraram o meu primeiro piano. Eu no jogo não tive tempo de explicar isto. E havia um pianista, meu vizinho, que levou um verão inteiro a mudar as cordas daquele piano velho e tal, e a arrumar ele para eu conseguir tocar. E começou-me a explicar que ele era contemporâneo, portanto trabalhava com esse grande compositor. E o Alberto Janes, esse compositor, não sabia música. Então era este pianista, meu vizinho, que lhe escrevia as partituras. Olha que legal. E ele, como ele não tinha filhos, quis o destino que eu fiquei com todo o seu espólio de partituras de fados originais. Para piano. Eu tenho a primeira partitura de Foi Deus. Você tem a primeira partitura dessa música? Tenho, e é por isso que eu faço o fado ao piano. Que legal. Porque eu fiquei com o espólio desse maestro, né, dos anos 40, 50 e 60, não só os inéditos do Alberto Janes, né, mas tudo o que ele comparava nessa altura e que tocava. Que bacana. E aí eu dou por mim a fazer o fado ao piano, mas com esse mestre. Que história bacana. Continuando as partituras, tirando elas do baú. Não é? Que história bacana. Pessoal, o Mário vai me presentear. Vocês lembrem que todas as informações, programacotidiano.com.br. Sempre trago uma informação, um pensamento, e vamos terminar com a música Foi Deus, em homenagem ao meu pai. Qual era o nome do seu pai? Sérgio Pinheiro. Sérgio Pinheiro. O pensamento é o seguinte, pessoal. Eu tenho uma má notícia para dar para vocês. O tempo voa. Mas a boa notícia é que o piloto é você. Lembre-se disso. Questionem, reflitam, sejam sensatos. Porque canto fado neste tom aguado de dor e de pranto, e neste tormento, todo sofrimento, eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz ao sol, reformou as rosas, deu ouro ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito rosário de penas, não vou desfilando e choro cantar, e pôs a estrela do céu e fez o espaço sem fim, deu um luto às andorinhas